Julian. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 29 de abril de 2012, domingo. O verbete é de número 2280. Ele tem 5 páginas, 50 elogios e 18 máximas. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 12 máximas. O tema é desambição carreirística. A especialidade é proexologia. Quem fez o verbete com muita classe e muita atenção foi a professora, que está aí firme, Eliana, é muito bem assessorada e com, ainda de quebra, o Loche e a Marlene. Agora, definição. A desambição carreirista é a qualidade ou estado da consciência lúcida, homem ou mulher, de desprendimento, abnegação, desapego e renúncia em relação à própria carreira profissional exitosa, ainda vigente, mediante demanda prioritária da proex pessoal e grupal. A superação da forma holopensênica auto-herdada. A escolha pelo sucesso evolutivo. A carreira assistencial. O dinheiro enquanto meio. A proex enquanto fim. A inteligência financeira aplicada, o custo da proex, o fato de o desprendimento carreirístico não significar voto de pobreza, a carreira profissional em velocidade cruzeiro interrompida de maneira voluntária, a resistência sadia às seduções corporativas. Eu li apenas uma das partes aí da patologia. Agora, o planejamento da carreira profissional na intermissão, o paraclima organizacional, a planificação da carreira evolutiva prioritária no curso intermissivo, o amparo de função do labor assistencial, as retroprofissões, o balanço multiassistencial orientando as escolhas laborais. Na argumentologia, nós temos o tópico sobre a conviviologia, com 6 reações típicas de colegas de trabalho, chefes, amigos e familiares da Consim, desambiciosa profissional, perante o afastamento definitivo da carreira de sucesso, listadas em provável ordem lógica de ocorrência. Caracterologia. Nós temos nesse tópico 10 características intraconscienciais não exaustivas da Consim homem-mulher, facilitadoras e ou impulsionadoras da desambição carreirística. Agora, na remissiologia dos 10 verbetes, nós destacamos 5. Autoabnegação cosmoética, calculismo cosmoético, escolha da carreira profissional, escolha evolutiva e priorização da proex. Frase enfática. O rompimento das algemas de ouro denota percentual importante de inteligência evolutiva manifestada pela Consim profissional abnegada, porém ambiciosa acerca da carreira evolutiva. Você já fez a escolha pela carreira interassistencial? Já pensa em abrir mão do vil metal excedente em prol da Max Proex grupal? A bibliografia tem 3 fontes bibliográficas. Agora aqui a mega análise com João Paulo, nós temos 20 itens. Desambição, desapego, destemor, desprendimento, despojamento, posicionamento, autoconfiança, abdicação, vínculo, ressexologia, proexologia, priorologia, auto-organizaciologia, autodiscernimentologia, interassistenciologia, autoempreendedorismo, calculismo, maxidissidência, max proex, mega foco e mega decisão. Agora, hoje nós temos aí refeitorologia, que é um verbete do dicionário, cujo argumento é auto-mega-gesconológico. Nós chamamos a atenção aí para a pessoa ver os processos da escrita. Agora, nós temos aqui questionamento. Sou graduado em Universidade de Ponta e servidor público. Ganho 13 mil por mês
e estou muito satisfeito com minha profissão, que, embora não seja assistencial, é bastante mental somática e cosmoética. Meu salário não tem variação por titulação, e fico pensando até se vale a pena dedicar tempo para fazer mestrado na área profissional, em detrimento do voluntariado e do foco na PROEX durante 2 ou 3 anos. Sou bastante autodidata e não deixo aprofundar meus conhecimentos profissionais. Penso que nos próximos anos cumprir com eficiência minhas funções sem almejar cargos de chefia. Em médio prazo, vou tentar usar meu trafor de inteligência financeira para montar o pé de meia. Assim poderei me aposentar cedo ou trabalhar em algo que exija menos tempo e poderei me dedicar mais à minha PROEX. Estou sendo muito autocorrupto e optando pela lei do menor esforço? Ou estou alinhado com a ideia central do verbete? O que você acha? Bem, eu acho que cada caso é um caso, acho que você tem que avaliar a sua situação, a sua idade. Você não tem pé de meia ainda, pelo que eu entendi, e isso é uma questão importante. Até para fazer a desambição carreirística, eu acho importante que a pessoa tenha já uma segurança financeira, tenha um laço financeiro, porque vai ser difícil ele poder tomar essa decisão se não tiver isso. E eu já queria colocar, para a gente também começar o debate aqui, essa situação não é para todos, não é melhor ou pior, não é certo ou errado, não é uma prescrição que serve para qualquer pessoa, vai depender de cada caso. Há casos em que a pessoa voluntária, enfim, mesmo trabalhando bastante na conscienciologia, na sua PROEX, ela ainda não pode abrir mão do processo. E ela tem que olhar, e aí que eu estudei essa questão, olhando casos ao meu redor e também um pouco, eu tenho um percentual disso, a pessoa tem que ter a certeza de que a profissão que ela tem, a área que ela atua, seja saúde, educação, tecnológica, não é o foco principal da sua PROEX. No meu caso, eu abri mão da área da saúde e da educação porque eu tinha uma certeza íntima, um senso de PROEX para mim, bastante firme, assentado, de que nesta ressoma não era o mais importante ter uma carreira de sucesso na saúde, ou mesmo na questão do jornalismo, que eu abri mão muito mais cedo, ou na docência, enfim, universitária. Mas é o meu caso. Então você, tertuliana, avalie bem, veja a sua situação, né? O pé de meia é fundamental, não adianta a gente querer só cuidar da PROEX, se dedicar só à conscienciologia e depois quase passar fome, né? Não poder ter acesso aí a coisas básicas para realizar sua PROEX, como poder fazer cursos, comprar livros, fazer algum tipo de viagem, enfim. Avalie a sua situação, isso aqui não é panaceia para todos. Gente, nós estamos sem os bustos e vamos passar uma semana sem eles. Estão colocando agora que os bustos que estavam aqui, aí nos lugares deles. Vão colocar esses dias 22 nos lugares. Agora, ontem eu toquei aqui no assunto que a turma andou estudando, mas principalmente a Kátia, andou estudando a turma de verbetógrafos. Então ela deu uma solução para a turma fazer aí, continuar com a enciclopédia enquanto eu faço o dicionário. Então ela colocou aqui 36 pessoas que poderia fazer um verbete por mês, que isso preencheria o mês. Então, nós ontem fizemos aí a enquete e dos 36, 1/4 ou 9 pessoas levantaram a mão e falaram que pode fazer um verbete por mês. Então eu vou falar os nomes dos 9 que falaram. Adriana Rocha, Ami Belo, Arlindo Alcadipani, Cristiane Ferraro, Eliana Manfroy, João Paulo, Laércio Loche, Pedro Fernandes e a Rosa Nada. Agora eu vou ler os que sobraram. Hein? Tem a Daiane também? Não, espera aí, deixa eu ver. A Daiane não está aqui, então são 10. São 5, 10, hein? Então, já tem mais uma, que é a Adriana. Agora, ó, vou ler as que sobraram, para ver se tem alguma. Ah, você está no meio aqui? Zaslavski.
Deixa eu ver. Alexandre está aqui. Hein? A Laura ali. Todos esses já fizeram. A Laura também? Então tá. Pessoal também. Daqui a pouco eu não vou falar nome nenhum. Isso não vale. Igor. Então agora eu vou falar sobrar, tá certo? Adriana Chalita, Ana Luiz Rezende, Kátia Caporali, Cristina Aracaque, Cristina Bassanese, Dulce Daú, Eliane Esquiante, Fátima Soares, Luiz Espósito, Mabel Teles, então essa já entrou lá. Malu Balona, Marcelo Pasculin, Marcelo Silva, Max Raiman. Marcelo. Então tá. Max Raiman, Miriam Kunz, Neida Cardoso, Nilce Oliveira, Roberto Kunz, Roberto Leining, Sandra Tornieri, Sandro Batistella e Tiago André. Pessoal, a Neida está aí, ó. Do outro lado ela assinou ali. Aonde está a Neida? A Neida. Já está de acordo, você levantou a mão, é isso? E o Sandro aqui do lado. Ah, o Sandro também. Quem é que faltou? Agora então vamos ver aí quantos que faltam, os 36. Roberto, você também entra? É? Por incrível que pareça. Deixa eu ver. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quer dizer, de 36 tem 19, né? Até agora. Tá certo? Quer dizer que 9, dia 28, 19, dia 29. Agora veja, está cheio de testemunho. Vocês estão perdidos. Vocês estão perdidos, hein? Qualquer coisa tem tudo anotado aqui, com data, nome. Isso está lavrada a sentença. Tá certo? Agora, tem gente aqui da OIC hoje, consciência terapeuta? É? Ah, vocês. Então, escuta essa. Eu ontem, com a maior paciência, mas principalmente a paciência da minha mulher, a Graça, nós fizemos o teste do Viame, lá dos processos que tem, da psicologia positiva. São 240 perguntas sobre 24 qualidades humanas pesquisadas pela psicologia positiva. É aquela que acha que todo mundo tem que ter bom humor e tem que ter boa disposição, bom ânimo, e etc. Tal. Otimismo e tal. Agora, o que se passa? A base de dados tem listado até agora 2 milhões de pessoas que passaram por isso. Cerca de 1.500 fazem esse questionário por dia, 1.500 pessoas. 2 milhões já fizeram. O questionário é gratuito na internet. Agora, se vocês estão interessados, vocês devem anotar aí. www.viame, do jeito que escreve, com V e E no fim, .org. www.viame.org. São 240 questões. A pessoa tem que ter paciência. Das bobagens que tem só o processo mais de religião, que é uma besteira. E eu e a Graça saímos bem nessa, porque a gente foi contra a religião. Então, para ver o que está no fim de tudo, a religiosidade nossa é que falta para ela e para mim, quer dizer, uma beleza. Agora, vou falar o caso meu. O que é que deu? São 5 coisas que deram. Sempre é assim, né? Então, a primeira foi amor. O amor aí não é amor besta, não. Lá estão explicando o que é. Segundo, 2, prudência. 3, responsabilidade social.
4, procura por novidades, quer dizer, que é uma coisa nova para mim. Né? E 5, justiça. Agora, dá graça. 1, reverência. 2, gratidão. 3, gosto pela aprendizagem. 4, generosidade. 5, liderança. Agora, nós temos uma opção de coisa em comum, mas isso aqui você vê que é mais ou menos diferente. Isso aqui é o ideal dentro de uma dupla evolutiva. Mas isso aqui não pode bater, ficar igualzinho, senão está esquisito. Né? Esses são diferentes. Agora, ó, pelas perguntas lá, tem poucas que eu não fiquei no número 1 do negócio lá, que eu falava tudo número 1, que é o positivo da história, que eu estou de acordo. A maioria absoluta eu estou de acordo. Agora, tem muitas questões que são nossas, da conscienciologia. Só falta pôr os nomes nossos. Mas, intrinsecamente, o conteúdo do questionamento é o nosso. Não, é isso que eu quero falar. Se a turma lá se interessar, conforme o caso, seria conforme o tipo do evoluciente do homem ou da mulher, principalmente se esses são jejum, que estão entrando na história, isso aí ajuda. E é prático, é só pegar lá e fazer. Através do laptop a pessoa pode fazer na hora. Isso vai demorar uma meia hora, uns 40 minutos para fazer. Agora, seria bom falar com a turma lá e dar os detalhes. De todos esses testes que apareceram, esse aí é um dos que tem menos bobagem. Porque às vezes tem muita bobagem nesses testes. Esse aí tem menos. Agora, você vê direitinho aonde está faltando a conscienciologia. Entende? Qualquer um que for examinar. Agora, o que seria bom é a turma lá, falar com a turma lá, entende? Da OEC, para fazer um levantamento do teste. Vale a pena, hein? Vale a pena. Agora, gente, eu queria falar para vocês que o Tony Judes é esse aqui, ó, o Chalé da Memória, o livro é esse. Você já fica com ele, depois você me devolve, você ainda não chegou aí, que você está querendo ver isso. Agora, outra coisa é esse aqui. Esse aqui eu não posso fornecer para você, que eu ainda estou lendo, que isso me interessa. É a História do Mundo em 50 frases. Esse aqui vale a pena também ver. Esse livro é interessante. Aqui, ó, tem frases do povo todo. Sabe, a mais séria de cada pessoa. Começa com Tales de Mileto. E o negócio vai até o Bush. Sabe aquele Bush, o Bush lá dos Estados Unidos. Agora, o que se passa? Tem coisa muito interessante aqui. O Conhece a Ti Mesmo, Tudo Flui do Heráclito, O Homem à Medida do Universo do Protágoras, entende? Só sei que nada sei, de Sócrates. São as frases mais objetivas e sérias. Não, é capítulo, 2, 3, 5 páginas, que ele explica tudo com detalhe de onde foi. Afasta-te, não me tapes o sol. Isso foi o Diógenes que falou para o cara. Isso aí é bacana. Agora, tem uma série de condições. Inclusive, por exemplo, Lao Tse tem para comandar os homens, marcha atrás deles. Mas aqui ó, tem 3 páginas falando sobre o assunto, que ele é muito, ninguém sabe, é um ponto de interrogação, Lao Tse. Lao Tse. Agora, tem muitos aqui, tudo é na base de 3, 5 páginas que tem aqui. A Sorte Está Lançada, é o Alia Jacta Est, do Júlio César. Errar é humano, do Marco Túlio Cícero. É o Cícero, hein? Agora, o Carpe Diem, do Horácio. Lava minhas mãos, do Pôncio Pilatos, lá, com referência ao J. Cristo. O dinheiro não tem cheiro, que é do Vespasiano. Com esse símbolo vencerá. Nhoc Sinho Vinces, né? O nome é esse, ele não colocou aqui, mas é Nhoc Sinho Vinces, em latim, que é o Constantino. Com esse símbolo você vencerá. Dividir para governar, é do Luís XI, é a política dele lá. Os fins justificam os meios, do Nicolau Maquiavel, fala aqui o troço todo, como é que é. E tem o Martim Lutero, o que ele falou? Agora tem aquele que eu vivo falando, que no meu império nunca se põe o sol, é o Carlos V. Aqui seria o contrário, né? No meu império o sol nunca se põe. Isso aqui é o certo, isso aqui está mal traduzido.
Mas olha, eu quero ler ainda, que ainda tem alguns que eu não li. Eu estou lendo alguma coisa só. Agora, esse livro vale a pena, é da Casa da Palavra, que é Casa da Palavra, é um negócio do Rio de Janeiro, lá, essa editora. Agora, eles publicaram agora essa edição. Agora, o homem escreveu isso em 2006. O nome dele é Elge Hesse. Tá? Vale a pena ver isso aqui, eu recomendo. Por isso que eu estou falando aí, eu toquei no assunto, mas do ponto de vista cultural, 50 frases que mostram a história toda. Eles fizeram a síntese da história através de 50 frases, as frases mais importantes dessas personalidades. Agora, alguns deles são bustos aí do CAF, de modo que a gente que vocês estão acostumados com eles estão vendo todo dia, etc. Mas é preciso saber o que eles pensam. Eles são um pouco calados, né? Esses bustos não falam muito. Eles só apresentam lá, etc., não falam tanto. Agora, gente, eu apresento então e entrego a vocês a Eliana aí, para vocês verem o que vocês fazem. Sabe? Pode instalar as baterias e mandar em cima. Está todo mundo com desambição, ninguém está querendo nada. Você já começou a falar, mas você poderia dar uma geral, assim, quais são as variáveis que a pessoa deve levar em consideração na hora de tomar uma decisão como essa, além do processo financeiro, ou pelo menos quanto em termos financeiros que ela tem que ter, mais ou menos, se você pesquisou isso, o que você acha que ela deve ponderar nesse momento? Bem, a ideia desse verbete, desse tema, veio observando, principalmente, comecei a me dar conta de que algumas pessoas que eu conhecia, pessoas aqui da Conscienciologia, tinham aberto mão de uma carreira profissional ou de uma provável, enfim, pessoas muito qualificadas, superdotadas, enfim, que poderiam ou já estavam com muito sucesso nas suas áreas de atuação. Me dei conta, puxa, essas pessoas abriram mão dessa carreira porque tinham, claro, que a Proexis, pessoal grupal, né, pessoal e grupal, era mais importante, né, aquilo vinha na frente de tudo. E aí, olhando essas situações, aí dei conta também em seguida, e talvez foi a minha primeira inspiração, foi a minha dupla, foi o Fernando, né? Que tinha feito esse processo também. E me dei conta, por último, foi realmente por último, não foi a partir de mim, que eu de alguma forma fiz isso também. Então, o que eu acho que é importante quando a pessoa vai tomar essa decisão aqui, aquilo que eu comentei antes. Ela tem que ter já um bom nível de autopesquisa, de autorreflexão, de imersão em si própria, para ter claro que a sua carreira, a sua escolha profissional, principalmente quando é na área assistencial, Pedro, quando é na área da saúde, na área da educação, na área da ciência, no sentido de estar fazendo alguma coisa que é bastante também interassistencial, positivo, aí tem que ter mais cuidado ainda. Ela tem que ter certeza que isso, nesse momento evolutivo, nesse instante, para ela e no contexto atual, não é o mais prioritário. Então, eu tinha certeza, quando eu abri mão do trabalho que eu tinha, onde eu dava aula na faculdade também, que nessa vida atual, a carreira na saúde pública e na docência universitária não era mais importante para mim, não era mais fundamental do que a possibilidade de me dedicar exclusivamente ao processo da Conscienciologia. No caso aí, com a mudança aqui para Foz do Iguaçu. Então, isso é um primeiro ponto, que a pessoa tem que ter vamos dizer assim, um bom autoconhecimento para não confundir as coisas, né? Outra coisa, não é largar tudo, deixar, por exemplo, compromissos para trás, processos assumidos até com o próprio trabalho, com a instituição que você trabalha, no caso, com família, com familiares, com pessoas que dependem de você. Não é dar uma banana para tudo isso e
deixar as pessoas desassistidas, ou a área que você trabalha desassistida. Isso não funcionaria aqui, não seria um processo homeostático como eu coloco. Outra coisa, ninguém aqui é favorável de voto de pobreza, ninguém vai ser monge trapista, né? E não é por aí, não tem isso, não tem nenhuma apologia aí à pobreza, né? Ficar contando sugestões. Você tem que ter eu não sei te dizer, aí talvez o Fernando possa me ajudar, o Hernande, que foi outra inspiração minha, se estiver por aí. O Everaldo também é outro exemplo. Eu comecei a olhar para a CCCI, eu comecei a ver que tem muita gente nessa situação. Eu até gostaria de dizer que talvez o professor Valdo também, né, assim, ele pode confirmar ou não. Quem sou eu? É um exemplo de desambicioso aqui, né? Ele deixou uma carreira muito exitosa na medicina ou em qualquer área, na empresarial, qualquer área que o professor aí colocou o seu tempo, enfim, seu investimento. Olha, em sinergismologia, página 36, segunda linha. Poderia ampliar o sinergismo, mesologia, decidologia? Mesologia, decidologia. Depois a gente vai falando mais, tá? Eu falo demais, vocês me cortem mesmo. Aqui, assim, para decidir, né? Olha, a mesologia faz uma pressão muito forte nesses momentos para a gente. A família leva um susto. Os colegas de trabalho, outro susto também, né? Os teus amigos, tu vai abrir mão, tu vai deixar tudo isso aí. Então, essa relação dessa decisão, essa decisão evolutiva e a questão mesológica, é preciso que você lide com essas duas coisas bem. Você tem que lidar bem com esses dois aspectos e não deixar aí que a mesologia, que essa pressão possa estar decidindo por você quando você está convicto que é essa a melhor opção que você vai fazer nesse momento na sua vida. Agora, em paradoxologia, página 37. Favor comentar a inversão do paradoxo da esperteza. Quando eu estava no ápice da juventude, eu também estava imerso na síndrome da esperteza. Conheço muitos jovens assim, porque a maioria são consciências masculinas que sofrem da síndrome da esperteza. Por quê? Olha, o paradoxo da esperteza, né, você então já deve conhecer, é um verbete da professora Diana Lopes. E aqui, por que eu coloco como a negação, né? Não é realmente a desambição carreirística, não é o paradoxo da esperteza. Por quê? Nesse paradoxo, a pessoa, né, pensa que está levando vantagem, ela acha que, né, está se saindo bem de uma situação que evolutivamente vai deixar ela aí com amarras, com rabos presos, com interprisões. E no caso aqui da desambição, justamente você, às vezes, parece para as pessoas que você não está sendo esperto, você está sendo bobo, você está, né, abrindo mão de uma situação que às vezes é o que a maioria das pessoas aí na sociedade almejam, e você está sendo boboca, né, babaca, mas na verdade é justamente ao contrário. Você está, talvez, acertando aí um ponto para você, né, para a sua proex pessoal, um ponto básico. Agora, na crescendologia, página 37, segunda linha. Poderia abordar o crescendo altruísmo egoísta, assistência inegóica. Bom, aqui nós temos também a expressão, né, o egoísmo altruísta, né? Que é quando você faz um investimento em si próprio para depois poder ter, para ter o que dá, para você poder assistência, você tem que ter algo a oferecer. Aqui, o sentido também é positivo, porque quando a gente está sendo altruísta, assistencial, enfim, a gente está sempre ganhando também. Então, crescendo, você não se preocupa com isso em princípio, em estar tendo algum tipo de ganho. Você é altruísta, isso é um traço seu, você sabe que isso é uma questão até de inteligência evolutiva, mas vai chegar um ponto que a assistência, que é o ideal, vai se tornar completamente negóica. Seu ego já vai estar aí importando pouco no processo. É essa relação, esse crescendo que eu tento mostrar aqui. Na interaciologia, página 37, segunda linha, poderia comentar a interação gargalo, pedágio evolutivo? Pois é. E muitas vezes a gente, principalmente nessa questão que eu coloco aqui no verbete, né, que todo esse detalhismo é em função desse tema, a gente chega no momento de gargalo, né?
de como é que eu passo esse ponto, né? Esse ponto de viragem, essa virada. E às vezes é preciso pagar, sim, algum tipo de pedágio, né? É um ônus desse processo. Aqui no verbete do professor Pedro, o ônus decisório, né? O preço que você paga para bancar essa decisão, né? Se paga um preço, sim, mas tem que ser um risco calculado, tem que ser tudo de caso pensado, não dá para fazer esse processo de uma forma imatura e impulsiva. No verbete do dicionário, na gesconologia, página 82, o que difere alguns seres humanos dos macacos é o ato de refazer as coisas aqui nesse mundo? Olha, isso aí difere sim, mas não é só isso. Nós já fomos macacos e os macacos vão ser a gente. De modo que isso tudo tem uma certa relação. Agora, o que eu falo aqui está na premissa, é a gesconologia. No âmbito das consecuções das gestações conscienciais ou das obras-primas escritas, o mais relevante é a refeitura técnica, ou seja, o refazimento, restauração, recomposição ou reestabelecimento desenvolvido pelo autor ou autor veterano, experiente, traquejado, com paciência e atenção dividida do texto a ser publicado. Então, veja, essa recomposição, isso aí é a gesconologia. Isso aí está dentro do universo das megagescons grafopensênicas que nós procuramos fazer. Então, por exemplo, esse verbete aqui é muito bom para a turma de ontem, da turma aí do círculo mental somático. Entende? É mais ou menos o tema e a situação toda. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a nossa diferença com os macacos, principalmente aqueles que têm só 3% de diferença do DNA, não é isso? De modo que é 97,7, não sei quanto. É 2 que eles acham? Já acrescentaram alguma coisa? Descobriram alguma coisa do próprio cientista, não é isso? Então, outra coisa, o Felipe Enes, o nosso amigo, está lá na Amazônia, fazendo força lá para ver os nossos primos, né, de ontem. Da nossa família nuclear de ontem. De modo que nós estamos aí, né? Vamos fazer. Eu, por exemplo, eu pareço mais babuíno, né, com esse negócio aqui, ó. Cada um tem seu jeito de macaco. Vamos ver o que é que dá. Além das bananas, mas essa eu sou especialista. Essa, são muitas vidas. Né? Helena, nesse tema, o que você poderia dizer, vamos supor, para o inversor que está iniciando uma carreira profissional agora, tem como foco o estudo da pesquisa conscienciológica, mas está começando. Então, o que você diria para ele, assim, nesse caso, se ele pensasse nesse tema? Assim? Ele tem que ir adiante, ele está começando, então ele vai poder tomar essa decisão, por exemplo, quando ele tiver as condições, né, ideais aí, em termos de pé de meia, de um processo bastante assentado, e como eu coloquei no começo, em que ele tenha a certeza, através da sua autopesquisa, de que a carreira que ele escolheu talvez não seja um dos focos principais aí da sua contribuição para a sociedade em termos de PROEX. Mas ele tem que ainda suar e fazer aí, preparar as condições ideais para poder depois dizer, não, eu sou desambicioso, né? Não... Poder ser desambicioso nesse nível aqui, proposto. O que eu penso também de você falar alguma coisa com relação aos mataburros, né? Porque chega no auge, às vezes ele fica inebriado, né, com aquilo, a pessoa, de uma forma geral, né, o ser humano, né, às vezes fica doido com aquilo e aí na hora de abrir, aí os valores começam a pesar mesmo. Né? É complicado. O pessoal aí muito capacitado, muitos trafores, acabam se dando muito bem, tendo muito sucesso na carreira que escolhe, aí vai galgando, né, novas posições na carreira, a questão também da formação, um mestrado é muito interessante, um doutorado se torna, né, uma coisa atrativa, um pós-doutorado, daqui a pouco vem a docência, né, e a pesquisa, e é um meio muito sedutor e também tem o seu processo útil, assistencial, importante, mas aí tem a questão básica, curso intermissivo,
inversor, teve essa, a possibilidade de fazer escolha por essa técnica. As coisas estão indo bem, tá com todo o caminho livre. Toma cuidado, porque a gente conheceu muitos casos, né, João Paulo, de gente com uma proexis aí, com curso emissivo de alto nível, que foi carregado aí pela questão da eletronáutica mesmo, positivo, tudo, mas que, né, talvez, vamos dizer assim, o seu principal ponto, a sua cláusula pétrea de proexis fosse um processo, né, para a implantação da conscienciologia no planeta e para todo o processo aqui que a gente está se propondo, né? Na CCCI. Pois não. Em patologia, na página 35, na última linha, você fala do pé de meia proexogênico. Você poderia falar na sua experiência, como é que foi, em que momento que você chegou e falou, não, tudo bem, esse valor que eu tenho, esse pé de meia que eu fiz já é o suficiente para seguir em frente com a minha proexis. Como é que foi para você isso? Aí foi uma conjunção de fatores, né? Eu nunca consegui guardar muito dinheiro, poupar muito. Eu tive alguns aportes que me ajudaram, né, bastante, e eu só pude tomar essa decisão, que foi em 2010, quando eu me mudei para a Foz e deixei os meus vínculos de trabalho, em função também vamos dizer assim, do aporte da minha dupla evolutiva, né? Por exemplo, eu tinha o dedo do pé pequenininho de pé de meia. E a dupla tinha o resto do pé. Então, juntando, deu o pé inteiro. É verdade. Juntando. Não, o pé, o tamanho médio. Aí deu o pé inteiro, eu tinha um dedinho só, um pé inteiro e aí foi possível. Então, foi nesse sentido, porque ainda, né, eu tenho um filho que está começando agora a fazer faculdade, então eu tenho ainda muito compromisso, que ele hoje, né, é o meu dependente, o Fernando também tem uma filha, uma dependente, ainda estudando também. Então, isso tudo calculado, no sentido de que essas pessoas que dependem da gente, nós não temos mais familiares, né, mãe, pai, etc., que dependam. Eu tenho mãe, mas não depende financeiramente de mim. Então, isso tudo foi calculado. Agora, é a pessoa que vai ter, né, que mapear aí o que ela precisa, quem é que ainda precisa dela, né, professor, para poder tomar essa decisão. Agora, se a gente, muito dinheiro, não precisa, mas muito pouco agora, também vai te comprometer. Se você está olhando esse processo de dedinho, etc., você tem que lembrar que o problema lá o dedo tem que... É um problema, professor. É verdade. Olha, esse dedinho... E outra coisa, você vai ter que mudar a pronúncia. Né? Vai ser manfruá. Lá na França, eles chamam de manfrué. A minha família é bem da divisa da França com a Itália. Mas o processo seria manfruá. Oi, Eliana. Monarquia por aí, né? E naqueles casos, por exemplo, quando a pessoa está estudando ainda... E tem aqueles projetos tipo Medicina Sem Fronteiras, Psicologia Sem Fronteiras, que é um trabalho social, que você ganha uma experiência grande, que você quer ir, só que você não ganha financeiramente, pelo contrário, você só gasta. Mas que seria uma experiência boa para você, como geral. Mas aí, nesse caso, da desambição, o que você acha? Pois olha, é um trabalho importantíssimo. Eu considero bacana, né, os Médicos Sem Fronteiras, Jornalistas Sem Fronteiras, psicólogos, enfim, né, todas as categorias que fazem trabalhos voluntários. Pelo que eu sei, os Médicos Sem Fronteiras, eles ganham, eles estão remunerados. Até onde eu sei, até que uma médica que eu conheci, uma carioca, ela tinha um salário para poder, né, bancar a família dela. Nesse caso, seria mesmo sem remuneração nenhuma. Eu penso o seguinte, é uma espécie de desambição carreirística, mas aí a pessoa vai ter que estudar, avaliar bem. Melhor, ela vai lá, de repente, numa frente lá, perigosa, assistencial, claro, mas ela vai talvez colocar em risco a própria integridade física. Você já reparou a Ivanilda, olha lá. O que você acha? Ela está lançando a moda aí de alguma coisa que eu não sei bem o que. Entende? E em silêncio.
Ela não fala nada, mas só força presencial. Muito sério. Ela está inaugurando Tertúlia Fast Week. Cara, sério. Está fazendo frio, a gente entende. Hoje estava 13 graus. Quanto que estava lá em cima, depois do Rio? 13. 12, 13. 12, 13 graus. Mesmo aí de manhã estava 13 graus. Eliana? E só complementando, o Fernando lembrou bem, a pessoa não vai ficar o resto da vida nessa atividade. Ela pode ir lá ganhar uma boa experiência, se for o caso, né? E depois retoma as coisas aí. Pois não? Melissa, estava alto. Na condição que o João estava falando ali, que tu falou de ter condições para poder ter esse desapego, né, essa desambição. Como, não foi o teu caso, até onde eu sei, mas como que tu diz, assim, a pessoa, mesmo jovem às vezes, de abrir mão da profissão, mais por fuga, por medo de ter que decidir uma profissão, não sabe que profissão seguir. E aí, tem condição de pais ou de parceiro, enfim, e abre mão disso, aí, como você poderia falar sobre, sei lá, uma dica que você podia dar? Se eu entendi, Melissa, é quando a consciência está com dificuldade de decidir que carreira abraçar, que profissão seguir, é isso? E aí tem condição de abrir mão do trabalho, de uma profissão, de uma carreira, porque tem condição financeira, e acaba, por fuga, falando, não, vou me dedicar ao voluntariado, enfim, que seja. Então aí está faltando a questão básica, né, que é senso de proexis, um projeto de vida que vale a pena, porque deixar a profissão, não abraçar carreira nenhuma, né, por comodismo, aí isso é um outro papo, né? É uma outra questão. Sim. Aí é um problema consciencial, é uma questão da pessoa aí que ela está, na verdade, fugindo de assumir aí sua responsabilidade, seja, né, em que área for da vida, inclusive na área profissional. Mas eu queria só complementar a resposta de antes também, está falando da questão do meu caso pessoal de pé de meia, porque eu sei que é uma situação que acontece, às vezes, já aconteceu com pessoas aqui da CCCI, e é nesse sentido que eu vou comentar. Eu tentei vir para a Foz em 2006. Ainda não conheci o Fernando, enfim, eu estava trabalhando, sempre trabalhei, né, para viver. Eu tentei vir para cá sem ter esse pé de meia estruturado, ainda bastante insegura. Aí eu tive, como dizia a professora Malo Valone, uma experiência de quase Foz, porque eu vim, fiquei um mês e voltei. Eu me dei conta que ia ser difícil ter aqui em Foz um salário razoável, minimamente, para fazer frente aos meus custos, aos custos do meu filho, que tinha ficado, né, no Rio Grande do Sul, e que eu ainda mantinha parcialmente. Então, eu vi que não era o momento, e eu voltei para trás. E eu voltei. Claro, foi fácil? Não, foi muito difícil. Foi super difícil, porque eu sabia que eu queria e sabia que o processo meu era a radicalização aqui, mas eu não fui... não tive a cautela, a prudência, o calculismo necessário para saber a hora certa. Eu retornei e aí eu esperei mais 4 anos. Então, tentei vir em 2006, não deu. Eu vim em 2010, numa outra situação. Nesse período que eu voltei, aproveitei, fiz o mestrado, continuei trabalhando, continuei voluntariando muito no IPC, lá no Sul, e segui a vida, né? Não fiquei chorando leite derramado. Mas eu soube que não era a hora. E subi novamente quando era a hora e banquei. E está dando certo, viu? Agora não volto mais, não, para lá. Só para visitar, claro. Pois não. Depois que eu vou ficar aqui com a coisa aqui. Tem cenologia. A superação da forma cênica alternada. Você pode amplificar e dar um exemplificar? O que eu pensei aqui, Alzira? Nós temos muitos talentos trafores que a gente, né, traz da paragenética, da autoherança. E há uma tendência forte da gente acabar repetindo o processo, né, acabar seguindo pelo caminho mais fácil, daquilo que a gente já faz bem, e isso não é certo nem errado, vai depender de cada caso.
Mas muitas vezes, algumas vezes, no meu caso, por exemplo, eu percebi claramente que se eu seguisse pela carreira jornalística, que foi minha primeira formação, meu primeiro trabalho, eu me dei conta, por várias situações das quais eu participei durante 10 anos que eu trabalhei nessa área, que eu ia estar repetindo. E que eu ia estar num terreno perigoso, porque né, é também um meio que a gente tem um certo poder, se você não cuidar, você escorrega também em questões éticas. E eu senti que eu ia repetir um processo. Então, eu, de alguma forma, tentei superar, né, isso, abrir mão naquele momento, visto que eu já tinha uma facilidade de escrever, de ficar atenta às coisas desde muito cedo, desde criança. Então, naturalmente, professores, família, me diziam, não, vai ser jornalista. E eu fui na lei do menor esforço, fui no mais fácil, e o primeiro curso foi jornalismo. Mas, aí, infelizmente, depois conhecendo a Conscienciologia e refletindo um pouco mais, eu disse, opa, tem alguma coisa aqui que não é por aí, Helena. Vamos começar de novo num outro lado. Então, tem que se estudar, né, Valzira? Se olhar bem, olhar cada caso e ver se é questão de se é uma automimese, se é uma automimese que vai ser, né, positiva, enfim, ou não. Estou em um grupo de estudo de temas da Conscienciologia há 8 meses e percebo que as pessoas estão estacionadas e muito confusas, com pouca leitura, apesar da vontade de fazer cursos. Ao usar o autodiscernimento em todas as reuniões, tenho ficado com a parte difícil de trazer a discussão para a Conscienciologia. Entretanto, não estou conseguindo avanços. Há muito monoideísmo, interpretações particulares e achismos. Pensei e decidi me retirar por não estar conseguindo assisti-los como gostaria. Acredito de minha parte que levei até eles a proposta da Conscienciologia. Seria melhor, no lugar do estudo do livro Nosso Lar, ou Nossa Evolução, que houvesse palestra de outras ICs? Gostaria de saber sua opinião a respeito. Olha, o ideal seria que vocês arranjassem mesmo algumas palestras da turma das ICs para ajudar a turma, que às vezes incentiva. Outra coisa, arranje alguma IC que possa dar curso sobre a dinâmica parapsíquica. Agora aqui, professor, há 2 semanas sofri um acidente doméstico que provocou uma queimadura grande, 9% do corpo. Foi de 2º grau, profunda. A cicatrização está lenta. Você só não falou onde é que foi. Primeiro, gostaria de saber se o senhor consegue fazer uma leitura energética do fato. Se sim, poderia comentar? Olha, essa pessoa é muito querida, é chegada a gente, trabalha muito. Segundo, estou no meio de uma tarefa bem importante e o acidente está atrapalhando a conclusão do trabalho. Inclusive, teria que viajar essa semana para o Rio de Janeiro, não sei se devo ir. Olha, o que eu vi aí nessa história é o seguinte, isso foi um acidente de percurso aí, com assédio aí, por causa do negócio que você está fazendo. Precisa examinar o que é isso. E outra coisa, preciso saber essa cicatriz, o que é, onde que é, e se isso atinge a sua psicomotricidade. Professor? Se atinge o problema de movimento, não é bom você ir ao Rio. Agora, se é uma coisa que consegue fazer, e fazer, às vezes, o tratamento com calma, etc., não é bom você deixar a peteca cair, não. O que aconteceu aí foi alguma coisa que você não fez a desassimilação quando você foi para casa. Preciso saber o que você estava fazendo antes, fora de casa, pouco antes que aconteceu isso aí com você. Professor? Sim. Se for a pessoa que eu estou pensando, foi na perna esquerda. Você sabe da história? 9% do corpo todo. Foi a perna esquerda da... Sei, mas da agora virilha só até me conta, a perna esquerda dá para movimentar a perna? Dá. Ela está andando? Tá. Então o ideal, se é isso, se fosse no meu caso, mas eu sou determinado, ela também é, conheço bem ela. Eu, se fosse no caso dela, eu iria para o Rio. Eu ia terminar o trabalho. Não deixava a peteca cair. Foi com água quente. Foi, Pois é, tem disso. Essas coisas acontecem. Nas melhores famílias.
Agora, eu acho que não deve deixar a peteca cair, ainda mais ela que é super organizada, dedicada, psicomotriz, pegar aonde dói na perna. Agora, se ela pode andar, eu iria no Rio. Você está ouvindo bem, né? O que eu estou falando aí? Pensa nisso. E vamos pôr energia nesse caso. Vamos melhorar. Eu não estava sabendo disso, não. Faz 2 semanas. Ninguém me falou nada disso, não. Até que faz uns 2 dias eu ainda falei nela aqui. Agora, gente, eu entrego de novo aqui, sabe, Eliana, para vocês. Eliana, pode falar. Eliana, você chegou a avaliar a questão da experiência de quase morte e o tema do seu verbete? Você fez alguma análise? Porque a gente vê muitos livros e relatos de alunos também, né? Que a partir da experiência de quase morte acontece uma mudança radical, né? E eles priorizam muito essa desambição carreirística. Interessante você falar isso. Eu não pensei assim diretamente, mas eu pensei nessas experiências de quase, né, alguma coisa que a gente tenta aí, volta atrás, que não está no momento certo, e depois, quando chega a hora, consegue dar esse salto. Mas é bem interessante, Patrícia, essa sua relação. Pessoas, milhares de relatos, né, de pessoas que mudaram a sua vida completamente depois de uma EQM, e muitas deixam a questão do trabalho, da carreira, e vão se dedicar a outras questões mais sociais, humanitárias, enfim, né, área do voluntariado. Interessante, não tinha pensado não, mas é muito importante essa relação que você fez aí. Você conhece algum caso, assim, mais específico? Temos vários casos desse, e encaixa perfeito com o teu verbete em todos os aspectos, assim. Interessante. Tem um documentário, The Day That I Died, o dia que eu morri, da Jans, especializado em experiência de quase morte. Sim, ali tem casos, acho que 3 casos de pessoas em que eles fizeram a mudança, inclusive de um senhor que ele era super bem sucedido na carreira profissional, ele era produtor de televisão, propaganda de televisão nos Estados Unidos. E hoje ele abriu uma instituição em que ele busca encontrar crianças superdotadas para poder ajudar o campo científico nos Estados Unidos. Eu posso te mandar depois se quiser. Muito interessante, Patrícia, com certeza. Poderia até estar incluindo aí, eu até pensando outro desdobramento, né, dessa pesquisa aqui, incluindo essa pesquisa desses casos. Agradeço o teu apontamento. Eliana, aqui no A, aqui, atrás. Eu acho que assim, o verbete ele se encaixa muito, tem muita relação com o contexto do inversor existencial, né? Ou seja, dependendo assim a faixa etária da pessoa, às vezes essa desambição não significa uma renúncia, mas sim uma escolha por algum tipo de especialidade que permita a pessoa conseguir fazer tudo direito, né? Eu acho que a gente tem o caso do Pedro, que ele escolheu um tipo de carreira, um tipo de especialidade que permitisse levar todas as áreas da vida direito. E eu queria saber se dava para inserir dentro, talvez, da oncologia, coisa assim, o inversor existencial. O que você acha? Com a tecnologia também. Na tecnologia. Sim. Eu sei que, assim, na tecnologia você coloca renúncia, né? Talvez aí... eu não sei se nesse momento, nesse ponto se encaixa, né? Porque às vezes você não renuncia na carreira, mas se você escolhe de forma diferente, escolhe uma carreira que te permita levar todas as coisas direito. Também eu concordo, também é uma espécie de desambição. Né? A pessoa poderia estar investindo todo o tempo na carreira e poderia sim, ter uma carreira brilhante Isso chega a ser um mata-burro dentro da Invexis, mas a Invexis tem essa questão do exclusivismo proexológico. Ou seja, as escolhas que você faz estão visando o completismo. E que também está dentro da tua definição, que talvez consiga se encaixar em algum ponto. Não, concordo, está super bem colocado, Natália.
meu primeiro pensamento foi pela minha visão de reciclante, né? O reciclante tem esse processo, mas eu acho que está muito adequado. O inversor, ele consegue, se ele né, fizer as escolhas e os direcionamentos aí, ele consegue, sim, por um bom tempo, levar tudo de êxito, né? Não é fácil, mas acho mais difícil até para ele. Agora, para você. Sou economista recém-formada e caminhando para a área de pesquisa. Ultimamente, tenho refletido muito em como desenvolver pesquisas econômicas no sentido de novas soluções, de uma organização material mais avançada, mais cosmoética, mais cooperativa, que valoriza o ser humano e a natureza no geral. Tenho interesse na docência, mas também a ideia de empreender me agrada bastante. Poderia me orientar sobre isso? Como a Conscienciologia vê nesse contexto do verbete de hoje a área da economia? Olha, seja bem-vinda com todo esse objetivo aí de estar conciliando uma área que é bastante delicada, né? A economia, que nossa sociedade aí mais capitalista, onde a gente vê como é que as instituições financeiras, enfim, né, o lucro, esse processo todo tem feito com as questões da economia. Eu acho que você vai em frente, aí acho que essa sua ideia é muito interessante. Você pode ajudar muito também a todos nós aí. Nós temos alguns mata-burros aí, até a professora Miriam Gus tem pedido que a gente evite essa expressão mata-burro, porque ela é conviviologicamente incorreta, né? Não se mata mais burro nenhum, aí não se atira mais a pedra no gato. Mas, enfim, nós temos algumas questões que a gente ainda, né, tropeça, né? E que é não saber lidar com dinheiro, não saber fazer dinheiro, não saber produzir dinheiro, não saber lidar, né, gastar, aplicar, enfim, ganhar dinheiro. E muitos de nós temos ainda alguns ranços religiosos de que ganhar dinheiro, né, é ainda uma coisa feia, é pecado, é errado, enfim, né, muito dinheiro é problema, enfim, não conciliar essas coisas. Se você pesquisar, trabalhar, né, propor aí novas abordagens, um novo paradigma nesse sentido, vai ser muito positivo. Acho que, nossa, vai em frente. Veja o seu caso, mas eu, se fosse você, iria em frente. Pelo visto, você é uma pessoa jovem, né, que tem aí tudo para fazer aí. Nos ajude. Professora Eliana, como saber se abrir mão da carreira é a forma mais inteligente de entrar na PROEX? Minha preocupação é descobrir onde faço a diferença. Onde eu sou fundamental? Me pergunto, será que a carreira de sucesso não pode ser exatamente a forma de auxiliar o grupo em alto nível? Nem sempre abandonar a carreira de sucesso é o melhor caminho, correto? Qual o sinal de que ela mais atrapalha do que ajuda? Olha, suas questões é a base do verbete, né? Onde é que eu sou mais importante? Então, você vai ter que... Não vou te dar a resposta pronta. Nossa amiga jornalista conhecida de alto nível. De alto nível. Essa que falou aqui. Não tem resposta pronta, minha amiga. Você vai ter que ver o seu caso. Talvez o seu caso pessoal, né, na sua história aí evolutiva, você esteja completamente encaixada dentro da sua proexis, fazendo o que tem que ser feito. Você vai ter que olhar. Eu posso falar um pouco de mim. Eu tive certeza, em vários momentos, de que eu não era a mais importante, eu não faria a diferença muito grande lá no ambiente da saúde pública onde eu estava inserida, apesar de um trabalho bastante interessante e assistencial, sim. Também lá na universidade, também lá no jornalismo. Eu, pessoalmente, tinha essa certeza, esse senso interno de que eu seria mais útil, eu sou mais útil, penso, hoje, de estar onde eu estou, fazendo agora o que eu posso estar fazendo. Né? Então, sinto muito, amiga, mas você que vai ter que encarar essa questão de frente. Talvez não seja o seu caso. Talvez a minha experiência e a de muitas pessoas que eu me inspirei para fazer esse verbete, talvez não seja o seu caso. Boa autopesquisa aí para você. Sempre dei muito valor à vida profissional e faço trabalho assistencial. A Conscienciologia me ajudou profissionalmente, pois as técnicas bioenergéticas que aprendi, passei a aplicar no trabalho, obtendo ainda mais sucesso.
Foi por gratidão à Conscienciologia que passei a voluntariar. Hoje sinto mais vontade de me dedicar à Conscienciologia do que ao trabalho, mas sei que não posso largar a vida profissional, pois ainda tenho uma tarefa a cumprir. Existe possibilidade de eu ter uma ProEx na Conscienciologia e na sociedade? Onde estarei enganado em relação ao trabalho? Olha, eu posso quase repetir a resposta anterior, né? Você vai ter que olhar com calma a sua situação. Se você ainda não pode deixar o trabalho, né, ou pela questão de pé de meia, de autossuficiência financeira, não deixe o trabalho. Siga trabalhando, siga levando as coisas de jeito, como muitos de nós fazemos, como eu já fiz, como o Fernando já fez, muita gente aqui que está nessa condição já fez. Então, siga em frente, prepare, seja bastante calculista, né? Pense lá na frente. Vá preparando, se você concluir que é o ideal, vá preparando esse momento em que você pode, se assim quiser, deixar o vínculo, a carreira profissional, para se dedicar só ao vínculo consciencial e à carreira assistencial. Agora, não que a carreira profissional não seja assistencial nem evolutiva. Vá ver o seu caso. Loche, ajuda aí. Posso dar uma contribuição? Eu acho importante, estão aparecendo aí vários casos, né? A gente vê um pouco de, parece, né, insatisfação com o trabalho que a pessoa está realizando, também, muitas vezes. A pessoa pode ter um meio termo aí, de ela conseguir fazer uma estratégia na vida dela, onde ela tenha mais disponibilidade. Então, é um grau intermediário. Até o momento que ela vai poder parar totalmente, se dedicar full time à sua programação existencial, você não precisa esperar chegar até lá para já conseguir criar um nível de disponibilidade maior. Então, da mesma forma que hoje na Cognópolis tem muita gente que tem já o seu pé de meia e tem essa disponibilidade full time, também tem várias outras pessoas que estão conseguindo ter um equilíbrio em fazer o pé de meia e ao mesmo tempo ter uma disponibilidade. E aí a gente tem algumas estratégias para isso. Uma delas que é fundamental é a pessoa se especializar. Muita gente começa a dar um resultado muito melhor no seu trabalho, na sua profissão, quando ela se especializa. É mais ou menos a mesma estratégia que a gente vê em relação a ProExis, da pessoa assumir uma identidade interassistencial, ela assumir uma especialização profissional. Essa especialização não necessariamente passa porque ela tem que fazer lá o mestrado, doutorado, ela pode até ser um caminho, mas mais do que nunca ela decidir se especializar. Isso significa ter uma biblioteca especializada, fazer cursos livres, onde ela vai conseguir conhecimentos dentro daquela linha de atuação. Por quê? Na hora que ela se especializa, ela pode fazer a sua hora valer mais. Às vezes as pessoas esquecem disso. Então a pessoa ela pode ter uma atuação que ela ganha R$50 a hora. E ela pode ter uma atuação que ela ganha 120, 130. Ela pode às vezes dobrar ou triplicar a hora dela. Com isso, ela consegue diminuir o número de horas de atuação. Então são estratégias que podem ser feitas. Outra coisa, dependendo do que ela vai fazer, vamos dizer que ela trabalhe com vendas. Depende do modelo de negócio que ela vai atuar. Se a pessoa vai trabalhar com curso, se ela ganha por pessoa que está no seu curso, a mesma aula que ela dá para 10 ou dá para 50, não vai mudar muito. Então, a hora dela ali também está valendo mais. Então, são estratégias que a pessoa pode fazer e começar a aplicar na sua vida. É muito importante isso. E outro que a gente poderia acrescentar aqui é a questão da convergência. O que é a convergência? Procurar já, nessa especialização profissional, ter uma relação bastante próxima com aquilo que ela quer se especializar também, do ponto de vista da Conscienciologia, da ProEx dela mais diretamente. Se há essa convergência, o tempo que ela está se dedicando ao trabalho também vai ser muito útil para a questão das suas pesquisas proexológicas, por exemplo. Então a gente poderia ilustrar isso, até um caso particular. Na época da faculdade, eu que estudo ProEx, né, já estudava ProEx na época da minha faculdade, o meu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, foi gerenciamento de vida. O tema foi gerenciamento de vida, que na verdade era programação existencial, mas não falava nada de Conscienciologia. Eu aproveitei tudo que na psicologia se aproximava do tema de ProEx e fiz o meu TCC
nesse tema. Ou seja, todo aquele material depois, posteriormente, foi utilizado no curso dentro da PEX, que é o Autogestão Existencial. Então, houve uma convergência. Na hora que eu estava trabalhando para o TCC, ou estudando para a faculdade, eu estava, ao mesmo tempo, fazendo a pesquisa de ProEx. Então, é muito importante isso. Convergência, especialização e a questão de aproveitar mais as suas horas. Com certeza. Aí a ideia de, você trouxe muito bem, de trazer o seu conhecimento para dentro da Conscienciologia. Não é né, abrir mão, deixar lá fora, excluir também a sua bagagem. Nós temos um colega, né, ele mora em São Paulo, e ele é especialista na plataforma Moodle, monta, enfim, né, curso à distância para diversas instituições de ensino, e está nos ajudando na Conscienciologia a montar esse tipo de recurso, né, pedagógico importantíssimo. Eliana, obrigada, Laura. Eliana, aqui no B, eu gostaria de também contribuir, e concordo com o que o Lorde falou, e eu acho que é uma coisa importante também, a pessoa identificar o seu público interassistencial, não só na Conscienciologia, como também na SOCIM. Porque às vezes a gente já vem trabalhando com ele em vidas anteriores e precisa dar uma continuidade nisso, né? E nem toda carreira, como foi falado anteriormente, né, nem toda carreira precisa ser abandonada. Muitas vezes é justamente o contrário. Você não pode abandonar uma carreira, você tem que ir até o fim com ela. E outra coisa interessante também, que é outra estratégia, que eu tenho utilizado particularmente, é fazer a convergência da sua especialidade na Conscienciologia com a sua especialidade profissional. Por exemplo, eu trabalho com gestão de pessoas. E na Conscienciologia, eu estudo a conviviologia. Então, assim, tem uma relação que ajuda bastante, né? Então, assim, a pessoa, de repente, vê, cada pessoa vê o seu caso pessoal e vê se ela já está atendendo o público, né, que ela precisa. Bom, isso aí, Sandra, concordo. Aqui no A, sim. Eu queria perguntar se você chegou a abordar ou pesquisar a questão de uma falsa desambição carreirística ou um equívoco de interpretação. Em que sentido? A pessoa nunca precisou desenvolver uma carreira profissional que desse dinheiro suficiente para ela se manter, devido a recursos familiares, enfim, qualquer contexto nesse sentido. E aí ela fala assim, eu não tenho ambição, mas ela não chegou a entrar no mercado, a tentar desenvolver, ou a pessoa que ganha inferior ao que ela precisa para sobreviver e fala assim, não, eu não tenho ambição, do jeito que tá bom, e aí ela passa a ganhar mais e ela acaba se desviando da ProEx ou qualquer coisa nesse sentido, porque ela começou a ter gosto pelo dinheiro e começou a querer ter cada vez mais e mais e mais. Não, olha, ao redigir o verbete, eu não pensei nesse caso da pessoa, do pseudo, né, desambicioso, do falso desambicioso. Nesse caso específico que você trouxe, da pessoa não precisar trabalhar, não precisar buscar a sua sustentação financeira. Porque todos os exemplos que eu me inspirei, no próprio caso pessoal e dos mais próximos, as pessoas precisavam muito, sim. Não tinha aporte nenhum, não tinha quem as sustentasse, né? Elas é que tiveram que buscar esse aspecto. Mas pode acontecer, né? Pode ser uma desculpa fácil, uma saída fácil para não assumir, inclusive, um compromisso com uma carreira, com uma profissão. Eliana, aqui, continuando aqui ao lado aqui. Na página 37, trinomiologia, na segunda linha, você pode comentar ali o trinômio formação, carreira, mater pensene. O que você pensou assim ao redigir esse item? Eu pensei que a formação que a gente busca, né, para ter uma carreira, para ter uma profissão, ela fala muito do nosso mater pensene. Pode estar falando muito do nosso mater pensene. No meu caso, meu mater pensene sempre foi muito questão de pesquisa, escrita, estudo e registro, e texto, enfim, né? E hoje eu chamo de GESCOM. Isso é bastante evidente, você vê, né, em muitos casos, que a pessoa buscou aquela formação e a profissão dentro da mesma linha, e aquilo já era o mater pensene da pessoa, ou acaba se tornando o mater pensene dela. A pessoa na área da saúde, da educação, a gente percebe isso muito claramente. Essa foi a ideia, assim, simples, né?
de mostrar que há uma correlação. Sim, porque assim, um dos pontos, né, da nossa ProEx, ao menos num sentido amplo, nosso do grupo, é a qualificação do Mater Pensene, né, de ter, nós trazemos na paragenética e temos que qualificá-lo, né. Então, como é que fica essa coisa, assim, por um lado, você escolhe a profissão ligada ao Mater Pensene, mas por outro lado, você precisa qualificar isso, aí muda, né? Talvez tenha mais uma relação nesse sentido, assim. Tem Mater Pensenes e Mater Pensenes, né? Então, você vai ter que ver aí qual é a sua situação, qual é o caso, né? É claro que o processo evolutivo é esse, é a gente ir qualificando, né, ad eterno, o negócio é ir cada vez melhorando mais. Mas, de alguma forma, a gente traz, né? Eu percebo assim que é muito, muito fácil perceber isso. Se dá conta que Mater Pensene está representando que carreira está escolhendo em função desse Mater Pensene, se isso é evolutivo ou antievolutivo, se isso é... Né? Aí, sim, a carreira até como um indicador de pesquisa do Mater Pensene. Né? Muitas vezes é um indicador, sim, né, do Mater Pensene da pessoa. Não sei se eu te ajudei. Tá bom, obrigado. Mas você me ajudou, me trouxe uma ideia bem interessante também. Você poderia comentar um pouco desse livro que você citou aqui na masculinologia do John Wood? Certo. Este livro aqui, Sair da Microsoft para Mudar o Mundo, do John Wood. E eu já tinha aqui combinado previamente, porque o Losch, o professor Losch, é especialista em John Wood. Então eu conheci ele num curso da Apex, né? E depois voltei a conhecer mais ainda, lendo o livro e vendo o Losch falar mais. Então, Losch, por favor, dá uma palhinha aí para a gente. O que eu citei? O John Wood ele é um caso bem interessante, bem pertinente à citação da Helena aqui no verbete, porque ele realmente ele abriu mão de uma carreira bem sucedida, ele foi um dos grandes diretores da Microsoft, ele representou a Microsoft na Austrália e na China, foi responsável inclusive de levar o Bill Gates pela segunda vez à China, então tinha uma grande atuação lá dentro. E a história dele é bastante peculiar e a gente pode fazer muita aproximação com linha de ProEx. Não podendo afirmar que ele tem uma ProEx, mas com certeza ele tem uma identidade interassistencial. Ou seja, ele tem uma especialização do ponto de vista da assistência. E assim, de maneira bem resumida, bem rápida, a história dele era o seguinte, ele estava há 9 anos sem tirar férias, trabalhando de maneira ininterrupta, e ele, de repente, resolve, então, tirar alguns dias de férias e vai fazer trekking lá no Nepal. E nessa viagem no Nepal, conhece um supervisor de escolas, estava lá numa pensãozinha, né, no Nepal, no meio do Himalaia, né. E aí esse supervisor convida ele para ir junto numa escola pública. E ele vai, né, tem que subir lá quilômetros e quilômetros a pé, aquela coisa toda. E aí ele, ao ter contato com essa escola, é recebido junto lá, ele estava junto com esse supervisor de escolas públicas, eles são recebidos pelo diretor da escola, os principais professores, e aí lá pelas tantas ele pergunta da biblioteca, onde está a biblioteca? E aí eles levam até a biblioteca, tinha só uma salinha, e nessa salinha tinha um armário pequenininho só, essa era a biblioteca. E nesse armário ele ainda estava com corrente, né, fechado com corrente. Mas ele perguntou, mas por que essas correntes? Não, porque se as crianças pegarem podem estragar os livros. Quer dizer, os livros que eram para as crianças. E aí ele pediu para ver os livros. E quando abriram lá o armário, a maior parte dos livros eram livros em idiomas que as crianças dali não liam. Então, depois que as crianças quebrassem a corrente, abrissem o armário e ainda chegassem nos livros, elas não iam entender os livros. E aquilo... Na hora ele ficou assim, né, surpreso com aquela condição, questionou o diretor, e o diretor falou uma frase para ele que é interessante, a gente hoje poderia entender aqui numa visão conscienciológica, que foi uma espécie de senha intermissiva. O diretor falou assim para ele, talvez um dia o senhor volte com livros. E aquilo foi um mantra na cabeça dele, talvez um dia o senhor volte com livros. E aquilo não saiu mais da cabeça dele, ele falou, não, eu vou voltar. Ele
quando teve acesso à internet, depois que voltou para a pensão, ele mandou um e-mail contando essa história para os amigos, familiares, e falando, na época ele ainda morava na Austrália, falando, mas ele é americano, né? Falando, olha, mandem livros que vocês não leiam mais, né? Que vocês vão jogar fora, que tá aí pegando poeira, mandem para casa do meu pai, aí nos Estados Unidos, que eu me comprometo daqui a um ano trazer esses livros de volta, e a cada livro doado eu vou dar o equivalente em dólares, também para comprar mais livros. Bom, ele esperava levantar uns 300 livros, parece que levantou em torno de 3.000 livros, quando ele voltou de férias, né? Ele ficou sabendo. E aí, um ano depois, até, me permite aqui, tem aqui a capa, tem a foto dele retornando com os livros. Vocês estão vendo que ele tá junto com um bicho aqui, é um iaque, né? É um tipo aqui, tipo um burro nosso, mas é um iaque. Só que tem, meio touro, sei lá o que é. É um iaque. E é típico lá do Nepal, e era assim que ele tinha que ir com esse animal para carregar os livros, né? Era a única forma, não sei se é a única forma, mas era a que era mais comum para chegar lá, para vocês verem o sacrifício aonde se encontrava a escola. Só que quando ele foi levar esses livros, ele foi recebido com festa, né? Estava lá o supervisor também. Ele pensou, nossa, mas isso aqui é uma gota no oceano. Isso aqui não é nada. O que eu vou fazer? Isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. E eu fico lá vendendo Office, vendendo Excel, Word, e tanta gente precisando de livros. Então, ao retornar, ele resolve chutar o balde, aí entra a desambição profissional, e ele monta a Room to Read, que é o espaço para leitura. É uma ONG que se especializou em construir escolas e bibliotecas pelo mundo. Então, hoje ele atua em diversos países, em diversos continentes, conseguindo doações. Através de doações, ele faz a intermediação. Então, ele capta doações de pessoas físicas, principalmente, abonadas, e, com isso, ele constrói, em áreas carentes, escolas e bibliotecas. Né, a parte física e também a parte do conteúdo, né, com os livros. Uma vez o Valdo até chamou a atenção para a ironia do caso dele, que ele saiu da Microsoft, quer dizer, a questão de tecnologia, processo da informática, para trabalhar com livro. Né? Quer dizer, um pouco até certo ponto na contramão do que todo mundo fala, né, e tal. Ele estava numa das empresas de ponta, principalmente naquela época, né, a Apple não tinha nem tanta projeção como tem hoje, era a Microsoft, era a referência em tecnologia, e ele saiu da empresa de ponta para poder trabalhar com a questão de livros e promoção de livros. Então, esse caso a gente apresentou, inclusive, no Congresso de Intermissivistas, como estudo de caso de identidade interassistencial, que agora, em breve, vai sair os anais aí pela revista Consciência, onde a gente está relatando com maior profundidade esse caso aqui. Ele agora deve estar levando muito CD-ROM para as bibliotecas. Também, com certeza. É o que nós estamos fazendo com a enciclopédia. Então, assim, eu recomendo esse livro não só para esse estudo por aproximação simples da questão de proexis e identidade interassistencial, mas também para todo mundo que voluntaria nas ICs, e principalmente os gestores de IC, aí está o Marcelo também, o Unicim, porque ele dá uma série de dicas que ele aplica na ONG dele. E dicas interessantes do ponto de vista da gestão, até para motivação de pessoas, de patrocinadores. Ele aplica muito do que ele aprendeu na Microsoft, só que para fazer assistência. Então é interessante as estratégias, só para vocês terem um exemplo. Normalmente essas instituições que captam recursos financeiros, elas não dão um feedback para a pessoa, ou a pessoa que doou, ela não tem noção onde o dinheiro dela foi aplicado. Normalmente entra num volume geral e aquilo fica diluído. E o que ele faz de diferencial? Um dos diferenciais dele. Ele pega o dinheiro da pessoa, vamos dizer que ele lá doou $10.000. Aqueles $10.000 vão ser para construir a escola lá no Paraguai, na cidade tal, um nome tal. Então a Eliane regularmente vai receber relatórios da construção daquela escola, daquela biblioteca, com o dinheiro que ela doou. Então ela sabe onde o dinheiro foi aplicado. E muitas vezes nessas bibliotecas vai o nome das pessoas, dos doadores. Então não fica aquilo diluído. Eu doei para aquele projeto, mas não sabe o que é. A pessoa que doou sabe exatamente o resultado daquela doação. Então são dicas interessantíssimas que podem ser muito úteis na gestão aqui das ICs.
Poxa, obrigada. Na saída a gente acerta o cachê ali, tá? Ele é especialista. Eliane, aqui em cima no ar, sim, na página 36, no finalzinho da fatologia, na penúltima linha, a abnegação da carreira vitoriosa, realizada pela dupla. Qual é a experiência interessante para a gente? Aqui eu pensei em algumas duplas que, do nosso meio aqui mesmo, que de alguma forma abriram mão, né? Duplas evolutivas, abriram mão de carreiras que poderiam ser de muito sucesso, já estavam indo muito bem, pela questão da Proexis, né? Se a gente pensar, eu não quero citar nomes, mas a gente vai lembrar logo de alguns nomes. E numa escala muito menor, claro, né, gente? De alguma forma, eu também pensei em mim e no Fernando, né? A gente fez esse processo juntos, né? Ele também saiu de um trabalho, de uma carreira de bastante sucesso aí, né? Numa empresa, numa área financeira, e ao mesmo tempo que eu também deixei lá meu trabalho com relativo sucesso, né? Nada muito estrondoso, mas enfim, fazendo um trabalho sério e estava indo bem. Inclusive chega uma hora que quando a gente toma essa decisão e só está esperando tempo, preparando essa saída, a gente começa a dizer não para convites. Te convidam para assumir tal área, para ter assumir uma coordenação de alguma coisa, né, gestão de algum problema. E você sabe que se você assumir, você vai ficar preso aqui, você vai ter que cumprir, né, fazer o processo, dar conta dele até o final. Então a gente começou né, aconteceu comigo, aconteceu com o Fernando, a gente começou isso é muito bom, porque outras pessoas também, com muita capacidade, acabaram aí assumindo e estão se dando muito bem no processo. Gente, eu queria registrar aqui com vocês, aqui o Diário de São Paulo, é o jornal lá de São Paulo, do dia 8 desse mês, que na capa já fez uma chamada sobre experiência de quem esteve no outro mundo. Depois está aqui na página 10 e 11, tem com muita ilustração, dados, com detalhes, inclusive tem aqui a Lucy que aparece, sobre você acredita em ressurreição? Experiência de quase morte ocorre com sobreviventes de morte clínica que diz já ter estado em outro mundo. No dia da celebração, ressurreição de Cristo, especialistas sobre o assunto tentam explicar o que é esse fenômeno. Então, quem fez aí foi a repórter Maria Clara Lima. Fala sobre o Instituto, os dados nossos e outras coisas mais, e apresenta também uma série de dados. São 2 páginas do jornal e com muita ilustração. É interessante. Inclusive tem aqui, Sebastião Fausto, de 38 anos, que relata o que se passou, e o da nossa professora Lucy também, que mostrou a situação. O Sebastião tem 38 anos, a Lucy tem 76, quer dizer, o dobro da idade dele. Os dois tiveram a experiência. Agora, é muito interessante aqui os dados que tem, e é desse mês. Vale a pena entender o assunto aí. Agora, estou me preparando para o concurso da magistratura. Até que ponto a carreira de magistrado pode ajudar ou atrapalhar a Proexis? Pessoas com teática cosmoéticas em posições críticas da SOCIM não ajudariam a acelerar a REURBIM? Penso que sim. Acho que você pode estar ajudando muito, sim. Vai depender da sua intencionalidade, né, o que você vai fazer. E nós temos aqui hoje colegas aqui na tertúlia especialistas nessa área. A professora Marlene apresentou aí um verbete recentemente, essa semana, sobre servidor público. Né, nós temos nossos colegas da área do direito que, inclusive, tem um verbete que
advocacia, tá? Obrigada, Cris. Advocacia Interassistencial, né? Da professora Márcia Ram. Se você puder, entra no site aí das tertúlias, procure esse verbete, você vai ter uma noção bem boa de como, sim, pode ser assistencial, né? Você vai avaliando aí. Parece que a sua intencionalidade é positiva, você parece ser jovem. Olha com calma o seu caso aí. Estude mais, como diz o professor Valdes. Estude mais. Verbetógrafa. Tenho há muito tempo a ideia fixa de construir um Instituto de Matemática, Física, Astronomia e Filosofia, no qual a questão da multidimensionalidade faça parte integrante dos estudos. O objetivo do Instituto não é fornecer títulos ou laurear os seus participantes. É um lugar para se estudar ciências exatas, mas com novos olhos. Sei que é uma tarefa monumental e que talvez devesse tentar fazer algo menor, mas tenho certeza de que é algo possível e factível. Mesmo agora que estou escrevendo nesse exato momento, consigo ver o lugar, as pessoas e as aulas sendo ministradas. A verbetógrafa poderia comentar o fato? Qualquer comentário ou insight me ajudaria. Olha, ouvindo, né, os seus argumentos, enfim, dentro do que eu posso, a energia vai em frente. Vai em frente. Olha, é um desafio imenso você conseguir fazer essa ponte, essa relação, trazer a questão, levar a questão da multidimensionalidade, né, do paradigma consciencial para essas ciências, é um mega desafio. Se você está tão convicto como passa isso para a gente, né, que é o seu processo para a Proexis, vai em frente. Pessoal, aproveitando que ninguém perguntou, outro autor que eu cito aqui, que eu acho interessante, que eu lembrei na hora de fazer o verbete, é o Domenico De Masi, sociólogo italiano. Ele vai estar aí no dia 7. E vai estar, né? Novamente em Foz, né? Mas, professor? E esteve aqui, sentado aí no seu lugar, no dia 18 de maio de 2011. A Graça já falou que vai se encontrar com ele no dia 7, lá nos livros. Vale a pena a gente, né, que tem oportunidade aqui em Foz, de também lá ouvi-lo. Ele traz a ideia do ócio criativo, que no primeiro momento, né, pode dar uma ideia errada aí, né, do ócio, do dolce far niente. Ele diz que não é nada disso. Na verdade, ele faz, nas obras, são vários livros dele, uma crítica profunda ao modelo de idolatria do trabalho, principalmente herdado pelos Estados Unidos e pelo Japão. E ele coloca a importância de nós redistribuirmos o tempo, né, o trabalho, a riqueza, o saber e o poder. E que, se nós tivermos uma relação diferente com o trabalho, principalmente o trabalho intelectual, criativo, nós teremos muito mais tempo, né, aí que ele chama de ócio criativo, para estarmos fazendo coisas muito mais importantes, como estudando, criando, aprendendo, tendo outros tipos de experiências que não só correr atrás aí do vil metal excedente, como eu coloco aí na questionologia, que é bastante interessante. E essa ideia de ócio criativo, até a professora Graça Razeira apontou muito bem, tem uma certa semelhança, uma certa relação com o trinômio automotivação, trabalho, lazer, né? Ou seja, aquilo que você gosta de fazer, faz com prazer, aquilo é produtivo, é um trabalho criativo, aquilo não é um esforço, não é algo cansativo, quase nem parece um trabalho aí na acepção que a gente coloca atualmente, né? Vocês sabem que trabalho, a etimologia até na etimologia, é tripalium, a etimologia, que era um instrumento de tortura, quer dizer, trabalho como tortura. E isso é muito uma herança judaico-cristã, né, que nós temos. O trabalho tem que suar sangue, né, o trabalho físico, né, o trabalho braçal é que traz dignidade, enfim. O De Masi coloca que nós estamos caminhando para uma sociedade em que nós teremos muito mais tempo livre por todo o processo de avanço, de tecnologia, para estarmos fazendo o que realmente gostamos e que gera crescimento. Ele diz aqui uma frase que eu achei muito interessante. Ter prazer em realizar atividades que não geram um tostão furado, como, por exemplo, folhear e ler uma enciclopédia. É bom, né? É muito bom a gente ter tempo para estar fazendo esse tipo de
de atividade. Também interessante, claro, a gente tem que ter um olhar crítico também, mas ele faz toda uma avaliação da sociedade pós-industrial muito interessante e de que realmente o trabalho do futuro vai ser o trabalho da criatividade, da intelectualidade, nesse nível aí. Professor, aqui no verbete do dicionário, Sim. Na argumentação o senhor fala do trinômio releitura, reescrita, revisão. O senhor pode falar, o senhor colocou maior importância aqui na reescrita minuciosa. Aqui. Na reescrita minuciosa, professor. O senhor pode falar mais? Mas você quer saber qual que é o tópico? O senhor colocou como mais importante do trinômio a reescrita minuciosa. O senhor pode falar mais sobre isso? A reescrita é pelo seguinte, é quando a pessoa amplia o universo de abordagem do processo racional que ela teve. Então, na hora que ela reescreve, ela está acrescentando alguma coisa, há um enriquecimento. Ela potencializa a informação. Em matéria de tares, de esclarecimento, é muito bom. Entende? É um enriquecimento, é uma ampliação, uma potencialização. Então, o problema nosso é escrever as coisas, quer dizer, fazer a redação, colocando a cosmovisão e saindo da monovisão ou da egovisão nossa. Então, por exemplo, nós todos hoje, com os princípios da Conscienciologia, podemos sair da egovisão pequena da gente como consci para uma cosmovisão como consciência. Nós estamos temporariamente como consciência, mas nós somos, na verdade, consciência. Então, o problema dessa diferença de consciência extrafísica, para uma personalidade humana é muito grande. Então, isso, nós temos essa capacidade. Se uma pessoa, por exemplo, ela já escreveu, já fez a redação lá, os originais dela já estão, ela considera prontos. Então, aí uma coisa que ela pode fazer, que é fácil, não é tão difícil, é ela chegar e ler todo o texto que ela redigiu e ver o que é que tem de extrafisicalidade. Se não tem, ela vai ver que às vezes ali tem algum ponto que é bom ela falar. Então, em vez dela estar escrevendo uma coisa só com soma, o corpo humano, que é um corpo da nossa vida respiratória, está aqui, corpo fólico que a gente tem, ela vai começar já a fazer uma abordagem com o holossoma. Ela já vai levar isso para o mental soma, para o paracérebro, para um nível mais amplo. É isso que a gente quer chamar a atenção nisso. Então, é o refeito, a refeitura, o processo de refazer. A palavra refeitura tem dicionário, isso é dicionarizado, ela existe. Entende? É refazer. Você está refazendo o processo jurídico e funcional. Está certo? Certíssimo. E outra coisa, já pediram a ela para fazer um livro sobre o assunto. Eu também já pedi. Qualquer coisa a gente faz uma assinatura. Tá bom. Vamos fazer eu peço a coautoria do senhor, pode ser? É? O senhor vai ser meu coadjuvante. Obrigada, professor. A questão aqui do verbete do dicionário, eu achei muito interessante, porque eu vou dizer que eu tenho dificuldade em fazer essa refeiturologia. Às vezes é difícil fazer a primeira vez, né? Sei, mas e voltar, veja, mas é algo toda muito pessoa importante. que fica mais traquejada, com uma certa experiência e que amadurece, escreve sempre mais. Nunca o seu produto intelectual está pronto. Está sempre ampliando, enriquecendo. Isso é um fato. Agora, para isso, é preciso ter muita paciência. Agora, é o máximo. Isso dá muita, vamos dizer, satisfação e aumenta a motivação da pessoa com o tempo. Porque ela vê que ela está acrescentando, em primeiro lugar, a si mesma, a abordagem. Então, a exegética, o processo da interpretação, a análise que ela faz, o aprofundamento, você está entendendo, no processo investigativo daquela ideia, aquilo está aprofundando, está alargando. Então, com isso, o abertismo consciencial se expande
E há também uma profundidade no processo da complexificação do tema, do assunto, do objetivo, daquele interesse, que é o megafoco. Agora, com o tempo, isso, no início, a pessoa não está acostumada. Ela tem que passar o gargalo. Mas a hora que passa, aquilo fica como um desafio. A pessoa quer entrar no assunto. Eu, por exemplo, você veja, eu sou a pessoa que faz mais revisão aqui do povo todo. Porque eu faço revisão de todo mundo. Junto com aqueles que o Antônio, a Adriana faz, a turma, a Rosa, a Dulce. Eu faço no fim, com o negócio revisa todos os revisões. Mas veja, essa noite mesmo, eu trabalhei 2 horas fazendo revisão de coisa dos outros. Agora veja, ali, fazendo essas revisões, essa é das mais aborrecidas que tem. Que você está só pegando besteira. Besteira que você já superou. Mas eu tenho paciência, eu acho tem que ter paciência conosco. Está entendendo? Agora, numa posição dessa, eu estou sempre por cima daquele povo todo. É cada bobagem que tem. Entende? Eu, durante muito tempo, eu trouxe as bobagens que tinha aqui. Ó. Vocês que estão escrevendo aí, etc., tem que olhar isso e tal. Mas ainda tem muita ainda. É muita bobagem. Agora, veja, a gente nota que a pessoa que escreveu, ela não fez revisão. Por quê? Às vezes está faltando um ponto. A pessoa põe, está faltando um ponto ali, está faltando uma vírgula, uma coisa tão óbvia. Outra coisa, tem letras dobradas, às vezes, na mesma linha, 2 palavras com a letra trocada, uma entrou na frente da outra. Quer dizer, umas tolices. Aquilo era só a pessoa ver, palavra por palavra. E o ideal é fazer uma revisão letra por letra, quando a pessoa é jovem, quando é jejuna, quando ela é iniciante, estudante, quando ela está principiando. É importante ela ver letra por letra para ver que ela vai achar os erros dela. Agora veja, eu tenho paciência. Agora, ultimamente, eu falei com eles, nós não vamos fazer isso para todo mundo. Quando o negócio ficar tudo borrocado com o processo de vocês não mandam para mim, não. Manda para o autor ou autora, para ele saber o que nós estamos revisando. Porque senão, a hora que traz aqui, que está tudo certinho, a pessoa não vai ver. Ela acha tal. Que ela já fez. Ela não aprende. Ela precisa de ver os erros dela, porque às vezes são erros demais. Entendeu? Fica tudo pintado, a página toda. E nós Essa noite tinha alguns assim. Entende? Tinha página lá, por exemplo, 8, 10 cruzes. Que cruz é que mostra que enterrou. Enterrou o pensamento. Então a gente faz uma cruz. Agora, o que se passa? Essa noite tinha, mas não tinha demais. Mas mesmo assim, de 10 que mandaram, tinha 4 com problema. 2 iam voltar para os autores, para eles mesmos fazerem a revisão. Isso é revocativo. Aí eles mandam, a turma revisa e eu faço a final depois. Tudo é assim. Agora veja, eu sei que a enciclopédia é complexa em matéria de estilo. Nós sabemos, você sabe disso. Eu hoje estou doutora no assunto. Mas veja, ninguém perde por isso, só ganha. Por quê? É o processo da complexidade. Quanto mais se inteirar do problema intelectual, cultural... Do confort, né? Que é exigente. Mas... a conformática. Que é a coisa melhora. Agora, por exemplo, às vezes me dá vontade ainda de relacionar um pouco e trazer. Qualquer hora eu vou. Na próxima leva agora da turma, eu vou trazer. O povo ainda erra. Agora, por exemplo, essa turma que está aqui, que já tem 19, então, prometeram fazer, né? Vocês fazer um por mês, é que já são mais veteranos. Esse aí, vocês já superaram o assunto. Mas a turma que está começando, sempre é bom a gente falar. Agora, eu sempre tive paciência com isso. É tanto que lá em casa, eu levei muita gente, alguns estão ainda aqui conosco, trabalhando com a gente. Eu levei muita gente para trabalhar na minha própria casa, para ensinar a revisão direta. Mas horas mexendo com o... Não, fica aí, faz aí agora, depois eu vou corrigir isso para a revisão. Agora, o melhor da história. Eu, às vezes, uma das provas piores que eu fazia, isso aí eu parei de fazer, porque teve uma moça que começou a chorar lá em casa, então fiquei sem jeito. O caso todo é o seguinte, eu pegava 2 textos iguais, dava um para ela
Ela sentava aqui na mesa. E o outro para mim, eu sentava aqui. Então nós vamos fazer revisão disso. E aí eu marcava o tempo. E depois nós vamos marcar as revisões que foram feitas. Agora, um dia chega uma que achava que era tal, e nós vamos fazer. Ela demorou o dobro de tempo e errou 3 vezes mais os processos, quer dizer, de omissão, que eu marquei que estava lá. E outra coisa, irrecusável. Não tinha jeito de discutir. Aí ela começou a chorar, eu não vou chegar nunca nisso. Não tem nada disso. Aí eu trouxe lá uma água para ela, uma coisa, entende? E a pessoa caminhou depois disso. Mas agora, eu levava isso para ensinar o processo de revisão. Quando a pessoa tinha muito talento, eu ia até o fim. E eu fiz isso com 1 dúzia de pessoas, durante muito tempo, em casa, entende? Muitos deles estão trabalhando aqui conosco. Agora, tem uns que não apareceram, tem um deles que ficou o máximo, mas ele se interessou por outras coisas, ainda não apareceu aqui. Ele não esquece a gente, de vez em quando manda um recado, mas ficou à distância, entende? Agora, a revisão, a própria pessoa fazer a revisão do seu texto, é muito importante para melhorar não só a cultura, mas os dicionários cerebrais da pessoa. Ela vai começar a dar mais valor para o detalhismo. Você, por exemplo, eu vejo que você está dando valor para isso, porque você já deve ter percebido, não é todo verbetólogo que vem aqui que tem no detalhismo 11 itens. Você tem 12 nesse de hoje. Você é das tais que olha o problema. Mas tem gente que não tem. Tem muita gente que ainda não viu, não deu valor ainda para o processo de detalhismo. Entende? É só vocês observar. Quando tem 11 no mínimo, eu falo. Hoje eu falei, no caso dela, ó, tem o detalhismo com 12. E o total dela tem 18. O total de detalhe. Agora, esses detalhes nossos, eles são muito rígidos também. Tudo que é da enciclopédia é muito rígido. O negócio é um pouco rigoroso para o processo. Não é todo mundo que escreve desse jeito. Há muita exigência. Hein? Agora, depois que você acostuma, você dá valor para aquilo. Isso, aí você vê como aquilo é importante, não faz toda a diferença. E aí, agora, quando aí o povo começa a fazer qualquer coisa, você xinga, mas xinga a mim, não vai xingar os outros, porque senão vai xingar assediador, vem em cima de você. Agora, pode mandar em cima de mim, que eu tenho as costas largas. Agora, depois disso, para. Aí, a pessoa, depois que ela começa a defender o verbete, ela muda. E a gente percebe, professor, que as pessoas que fazem, né, quem falar isso é uma propaganda, né, que fazem o programa Verbetografia, o curso, o verbete chega diferente para a revisão. O verbete chega já com vários aspectos bem básicos já resolvidos. Aí tem outras questões, enfim, que a gente ajuda, mas o curso ajuda demais a entender o conforme e aí ajuda a pessoa na hora da redação. A pessoa também lendo o verbete da enciclopédia, ela tem uma ideia muito mais aproximada da realidade, fica mais fácil. Agora, no fim do ano, eu vou publicar o dicionário dos argumentos, sabe? No fim do ano, lá para dezembro, né? É a época que a gente lança, né? Geralmente. Então, até lá eu vou trabalhar nesse primeiro volume. Ele é simples na questão das abordagens, porque vai direto aos finalmente, geralmente só num tema, e vai até o fim. Mas agora, ele é complexo no modo de apresentação. E é diferente da enciclopédia. E outra coisa, tem muitos temas do dicionário que a enciclopédia não tratou ainda. Você vai publicar em papel também, professor? Vai ser em papel? Eu vou publicar. Vai ser um todo. O volume vai ter 900 páginas, que é a média, né, que eles fazem de enciclopédia. Né? 900 páginas, grande. E ele aí tem uma vantagem, que esse aí tem o fonte é maior, entende? Você olha, ó, compara aí, ó. Esse aqui é a enciclopédia, esse é o dicionário. Olha aí, a fonte como é que é maior? É 12. Isso ajuda na questão da pessoa pensar, dar mais valor para a palavra, a locução, entende? Isso ajuda muitas pessoas. Tudo foi feito de caso pensado.
Tudo que eu estou fazendo. Agora, ó, já vai para 1 ano e meio que eu estou começando agora que eu amadureci a ideia de fazer o processo do primeiro volume. Faz 1 ano e meio, mais ou menos. Parece que foi em dezembro de 2010 que eu comecei, que eles falaram aí. Teve gente que anotou. Foi mais ou menos isso no dicionário. Acho que foi, né, dezembro? Foi dezembro de 2010. É. Então já nós estamos em abril, vai para 1 ano e meio. Entende? Agora, é 1 ano e meio assim, com a enciclopédia, as coisas todas que a gente faz, tudo, você está entendendo? Não é só aquilo. Mas agora eu quero ver se eu fico uma temporada mais em cima do assunto. Porque agora já tem vocês que estão fazendo os verbetes da enciclopédia, eu tenho chance. Divido vocês estão me dando um prazo. Muito embora eu tenha um pacote assim, ó, para fazer verbete da enciclopédia. De temas. Muito material novo. Agora, ó, eu espero os outros 200 verbetes seus, tá certo? 200. Eu já me comprometi, mais que isso. por mês já vai sair. Já é uma saída. Né? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 140 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais, 10 perguntas online. E hoje os recados são do João Paulo sobre o curso com Sincobaia, o Valdson sobre a conferência online da IAC, a Bárbara sobre o curso Estado Vibracional, não, eu trabalhei com vocês, sobre a Simvex, a Laura sobre o curso Profilaxia das Posturas Monárquicas. E agora com vocês o Fernando e o Adélio sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. O programa Amigos da Enciclopédia e a equipe dos infocomunicólogos do CAEC tem um importante aviso aí para os tertulianos, teletertulianos e voluntários em geral da Conscienciologia. Pessoal, a gente está aqui para reforçar as facilidades que nós temos hoje com o HoloServer, a facilidade que você tem de fazer pesquisas nas informações, na bibliografia toda da Conscienciologia, e nós estamos pedindo um apoio para que outros infocomunicólogos, tanto de Foz do Iguaçu quanto de fora, nos ajudem nesse processo. Tá? Qual é a ideia? Trabalhar com desenvolvimento ou infraestrutura no HoloServer diretamente, tá? Na parte do HoloServer internamente ou na parte dos amigos. Nós estamos agora colocando novos livros no HoloServer e também estamos colocando revistas e anais de eventos. Então, o pessoal que trabalha com desenvolvimento nas diversas linguagens, inclusive PHP, .NET, ou na parte de infraestrutura de servidores com Windows e também servidores Linux, que queiram nos ajudar nessa parte, mandem e-mail para adelioconter@yahoo.com.br ou indiquem pessoas que possam estar trabalhando conosco também. Pedimos apoio, então, para os infocomunicólogos de Foz do Iguaçu ou de fora que possam nos ajudar a colocar novas características no HoloServer e também o desenvolvimento interno no Holociclo, tá bom? Obrigado. Boa tarde, eu venho falar em nome da Consciência, do CEEC, do curso com Sincobaia do Conscienciograma, que agora no mês de maio será no dia 1º, a próxima terça-feira, depois de amanhã. O curso tem início às 3 da tarde e vai até às 8h30 da noite. Ele dura uma tarde. Ele é um curso mais ágil do que o com Sincobaia tradicionalmente era feito, com imersão de uma semana, para justamente facilitar para as pessoas que queiram fazer parte e participar da técnica do com Sincobaia. São apenas 10 vagas, as inscrições são no CAEC, lembrando que os maiores de 60 anos de idade têm desconto. E o curso tem 2 conscienciômetras docentes, que vão fazer os 3 campos de consciência globais, que vão ser sorteados na hora. E as inscrições são feitas aqui no CAEC, ou maiores informações com qualquer voluntário da Consciência ou diretamente na Secretaria. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. O meu convite hoje vai a todos os presentes e a todos aqueles que estão me assistindo desde as suas residências para a continuação do ciclo de palestras online da IAC. A palestra de hoje, online, gratuita, é com a professora Verônica Serrano sobre identidade consciencial. Ou seja, qual a sua verdadeira identidade? A identidade além da mesologia e da genética atual.
Esses são alguns dos temas que a professora Verônica vai estar tratando na palestra online de hoje, às 18 horas, diretamente do conforto da sua residência. Ou seja, para você acessar essa palestra, basta que você envie um e-mail para brasil@iacworld.org, repito, brasil@iacworld.org, que estaremos fornecendo a senha para que você possa acessar a palestra online. Ou simplesmente entre no Facebook, IAC no Facebook, e lá terá maiores informações a respeito de como entrar no site, assistir a palestra pegando a senha. Convidamos a todos também, para aqueles que estão aqui em Foz do Iguaçu, que após agora a tertúlia, teremos no refeitório, na parte 2 do refeitório, uma viagem pela IAC através do mundo, com os professores Rodrigo e Patrícia, que estarão fazendo uma demonstração, apresentando as atividades da IAC em vários países. Então, aqueles que estão em casa já podem começar a retirar suas senhas pela internet para a palestra às 18 horas da professora Verônica Serrano, Identidade Consciencial. E aqueles que ainda estão se dirigindo, antes de se dirigirem para suas casas que estão em Foz, apareçam no refeitório, assistam à palestra da professora Patrícia e do professor Rodrigo e mais tarde, então, acesse ao curso Identidade Consciencial. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los novamente para o curso Estado Vibracional. O curso ocorrerá agora no dia 1º de maio, terça-feira, com os professores Mário de Oliveiras e Jarbas Paranhos. O curso abordará temas como efeitos do estado vibracional, impedimentos ao EV, força presencial, limpeza das energias gravitantes. O curso está custando R$ 80 e as inscrições podem ser feitas comigo aqui no CAEC ou através da CIP no telefone 2102-1421 a partir das 15 horas. As vagas são limitadas, então os interessados, por favor, procurem o mais rápido possível fazerem suas inscrições. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui pela Sinvexis para dizer que o laboratório Serenarium, a sua construção já está concluída, né? A construção do Serenarium. Nós agora necessitamos construir mais 2 pequenas partes de apoio ao experimento. E, para tanto, nós viemos aqui solicitar ajuda aqui de vocês. O Igor vai entrar em mais detalhes aqui. Essas edificações auxiliares, elas complementam o experimento, né? E a gente está divulgando agora a venda de um terreno que a Sinvex possui no Vila Consciente de 400 metros para poder a gente conseguir bancar os custos dessas edificações. Mais informações para interessados, enviar e-mail para coordenação@sinvex.org. Obrigado. Olá a todos, o meu convite para o curso Profilaxia das Posturas Monárquicas, que acontecerá no Discernimento aqui em Foz do Iguaçu nos dias 11, 12 e 13 de maio. Este curso é uma segunda edição do curso que foi realizado em fevereiro e foi um pedido do próprio professor Valdo realizar esta segunda edição. Vocês não podem perder essa oportunidade. A gente vai aprofundar na visão histórica da monarquia e também nos traços que todos nós ainda carregamos de alguma forma. Obrigada. Para amanhã, então, o verbete é pseudo-racionalidade, a especialidade autocogniciologia. A autora, professora Rosemary Vitoriano. Obrigado pela sua presença e até amanhã.